Sérgio Pereira da Silva, até então conhecido como Sérgio das Quadrilhas. Eu sou nascido e criado no bairro do Pichete. Nasci em 24 de abril de 1973. Sou filho de Maria José Felipe da Silva e José Pereira da Silva. Famílias distintas, conhecidas no bairro do Pichete. A família de minha mãe é uma família tradicional, é a família dos Lima, que é a família Molequinho, uma das primeiras famílias a habitar o bairro do Pichete, junto com a família de Maria Luísa, minha avó, que, por sinal, completou ano nessa data, né? Eu, sendo filho do casal, não tive direito também a nascer em um hospital. Naquela época a gente era parto humanitário e ainda lembro que quem fez meu parto meu nascimento foi Olívia Parteira, uma senhora muito bem procurada no bairro naquela época. Digamos que ela tomou conta da cidade quase toda na época. E era isso, era uma correria. Então chegou Sérgio ao mundo, né? Cheguei a perder meu pai com 4 anos de idade, então vivi aos cuidados de minha mãe, Maria José Felipe, conhecida como Marinha. Minha mãe criou a gente com costura, ela era costureira, e a gente começou a aprender o ofício dela também. Sérgio, nesse caso, eu tive uma infância muito difícil, né? Como minha mãe era o pilar da família, eu tinha outros irmãos, e tenho. Eu sou um filho de uma família onde a gente tinha 6 irmãos. O mais velho, Paulo, encostado a ele, Socorro, aí vem o Hélio, Silvana, que hoje ela enfrenta um câncer, com a atenção da família. Aí vem o Valmir Felipe, vem o Sandro. E ainda tem a Gracinha, Maria das Graças. São 2 filhos de coração que minha mãe criou desde novo. Era uma família grande, além dos agregados na família. Na minha infância eu lembro que a gente tinha a questão do alimentar. Minha mãe fazia a comida e dividia os pratos para todo mundo. A gente não tinha aquele negócio de mesa farta, era o pratinho certinho para cada um. Se deixasse, apanhava, porque só tinha aquilo para comer. E hoje eu entendo o que é o apanhar. É porque hoje eu entendo o sofrer de botar na mesa. Eu já sofri muito com comida. Minha infância não foi uma infância fácil. Minha mãe saía para trabalhar e eu via na necessidade. Eu vendia algodão doce, catava papelão, catava latinha. Eu já cortei cana quando criança com minha mãe. Minha mãe saía e levava a gente. Naquela época o trabalho infantil não era crime ainda. Então a gente ia e ajudava. Eu acho que meus irmãos nem lembram disso. Mas muita coisa a gente fez quando criança. Olá, eu sou Carlos André da Silva, conhecido artisticamente por King Pernambuco. Trabalho com cultura há 25 anos, vou completar 26, e tudo começou com Sérgio das Quadrilhas, toda essa história, toda essa repercussão cultural que King Pernambuco tem hoje. O bairro do Pichete, hoje conhecido como Bairro dos Artistas por Lei, a Lei 2508 de 2007, foi uma luta do GDUNE, que é o grupo que Sérgio tinha lá no Pichete, e a gente conseguiu fazer com que, pela grande manifestação cultural que a gente tem dentro da comunidade, fazer com que aquele lugar fosse reconhecido como Bairro dos Artistas. Hoje você chega no Pichete, tem uma placa na entrada em homenagem do povo de São Lourenço àquela comunidade e um monumento na Praça da Televisão reconhecendo que ali é o bairro que tem mais atividade cultural. Mas essa lei foi proporcionada na correria do grupo de Sérgio das Quadrilhas naquela época. Então, assim, desde escola de samba, caboclinhos, pastoril, hoje com os ursos, com os eventos culturais que tem na comunidade, com os Bumba Meu Bois. O Pichete é terra de bois, como eu sempre falo. Lá só existe bois do Pichete. Então, assim, a gente quis valorizar e se não fosse o GDUNE, o grupo de Sérgio das Quadrilhas naquela época, a gente não tinha essa lei. E com isso a gente conseguiu também adquirir conhecimento para que a gente buscasse novas leis. Que hoje a gente tem o Dia do Artista,
que é dia 24 de agosto, que também homenageia só artistas de São Lourenço da Mata. Mas o Pichete hoje é um celeiro de cultura e assim, o GDUNE, o grupo de Sérgio das Quadrilhas, foi um grupo que despertou isso nas pessoas. Sérgio veio antes disso com o Caboclinho, que ele teve uma participação muito grande no Caboclinho do meu avô, de Zé Pequeno do Caboclinho, e entre outras atividades. Então, antes de GDUNE, Sérgio já fazia com que acontecesse a cultura dentro do Pichete. Minha parte artística, eu venho desde criança. Eu já cresci com a arte no coração. Nos meus arredores no Pichete, a gente tinha o Coco de Seu Manuel Cândido, que era uma rua depois da minha. A gente tinha também a quadrilha de Poeta, que era uma quadrilha próxima à minha. A gente tinha os Caboclinhos Canis 10 de São Lourenço, que era de meu tio Zé Pequeno, tio de coração. E eu participei disso tudo. Minha vida maior na infância foi os Caboclinhos. Eu sou brincante de Caboclinhos desde criança. Só deixei de brincar Caboclinhos depois do falecimento de Zé Pequeno. Tive a oportunidade de que eles queriam me oferecer para tomar conta do Caboclinho, mas eu era muito jovem naquela época e não tinha esse poder de responsabilidade. No Caboclinho eu tomava conta de alas, eu confeccionava fantasias, eu tomava conta das apresentações, representava o Caboclinho em Recife. Nosso Caboclinho foi destaque até no Fantástico. E aí a gente vem com a situação dos maracatus. A gente tinha maracatus na Rua da Lama, maracatu de seu João Mariano. Eu cresci vendo aquilo, era muito bonito. João Mariano, quando puxava o cortejo dele pelas ruas do Pichete, a gente doidava. Tínhamos também a participação. Eu, como criança, eu seguia atrás da pipoca, da Escola de Samba 21 de Abril, de seu Militão. Era uma escola de samba linda, que não devia ter acabado. Essas coisas a gente tinha que ter para sempre. O Pichete, na verdade, foi uma escola para mim, e ainda é. Que a gente aprende com os jovens também, não é? E aí, lá naquela época da minha infância, eu comecei a participar da quadrilha Unidos Venceremos. Foi um vizinho meu que criou, Cláudio, junto com Juarez, a esposa dele, Peta, e um grupo, Pigé. E aí a gente começou a participar. Só que eu sempre fui curioso e gostava de participar da questão cultural. Com 12 anos de idade eu criei a quadrilha O Chilindró de Ritmos. E comecei a... enquanto a adulta estava lá ensaiando, eu também ensaiava, espirratavam. Eu pegava as criancinhas que viviam perturbando ali no ensaio, botei para ensaiar eles por trás do ensaio da grande, no tempo na hora que eu tinha um intervalozinho, botava os meninos para ensaiar. Quem são vocês? Unidos Venceremos outra vez, eram os gritos que tinha, e os meninos começavam a gostar. Isso foi crescendo, criando criança. Teve a necessidade de criar a Unidos Venceremos Mirim. Aí foi quando eu foquei. Comecei a criar com 2 anos. Essa quadrilha passou a ser o Chilindró de Ritmos e a gente foi tendo uma evolução muito grande nos concursos, chegando até a representação Lourenço em concurso nacional. E aí a gente vem com a situação de que as pessoas responsáveis pela quadrilha adulta já estavam cansados e tinham seus compromissos, não queriam mais tomar conta da quadrilha. Aí eu fui e assumi a quadrilha. Ao assumir a quadrilha, eu comecei a levar ela para os concursos também. Eu já estava levando a infantil e comecei a levar a adulta. E a gente começou a ser um nível de atenção. Por São Lourenço da Mata trazer um grupo tão grande naquela época, um grupo bom, e sempre ser finalista de concursos. Rede Globo fez várias matérias com a gente no Pichete. A gente, com tudo isso, foi chamada a atenção por empresários. Uma pessoa do bairro veio e nos ofereceu ajuda para a quadrilha. Daí eu criei um grupo de danças popular. Esse grupo de dança popular se tornou muito reconhecido a nível do estado. Daí a gente teve uma visita de um empresário alemão, viu nossa situação, viu que o trabalho era bonito, bom e perfeito, e nos doou um presente em figurino. Naquela época eu tive o tino de dizer, poxa, figurino a gente já tem e vai acabar. Eu disse a ele, a gente quer um lugar para ensaiar, que a gente só vive ensaiando nos quintais. Aí
ele disse, procure um terreno. A gente endoidou, foi muita alegria nessa época. Fui atrás do terreno. Encontramos o terreno, o pessoal comprou, um grupo alemão, né? E aí, com essa compra, a gente começou a ensaiar ali naquele quintal, que antes a gente já tinha sede de caboclinho, tinha rua, tinha o quintal da minha mãe, e fomos tocando barco. Quando deu um ano, o pessoal voltou para ver como era que estava, e a gente não tinha parado, a gente estava continuando a situação. Aí eles deram uma proposta para que a gente fizesse um orçamento que ele ia construir um teto para a gente. Minha gente, mas que teto foi esse? Quando eu lembro, eles liberaram um valor que eu nunca tinha visto na minha vida para aquela época. E hoje a gente tem um espaço, o Grupo Cultural GDUNI, que é um espaço que foi criado para a gente fazer as atividades culturais no bairro do Pichete. E daí veio, decolou. Foi muita coisa. A gente conseguiu ser reconhecido, tem lei municipal onde o Pichete hoje é considerado e registrado como bairro dos artistas. Tudo isso por um trabalho que a gente teve com cultura, lidando com crianças, jovens, adultos e idosos. A questão que eu digo sempre hoje às pessoas por onde eu chego é que a cultura salva a vida e eu sou prova viva disso, que quando eu comecei a dançar na quadrilha de Sérgio, a Unidos Venceremos, era o ano de 1999. Então, assim, eu tinha uma vida meia perturbada, eu era uma ovelha negra. E com isso a cultura foi me tirando daquilo ali, o meu foco já se tornou outro. Comecei a dançar quadrilha, quando acabou o São João, fui convidado para participar do grupo dele, o grupo de dança Unidos de Nova Esperança. Então, assim, as oportunidades que eu tive na quadrilha, eu comecei a ter também no grupo de dança, onde eu tive o conhecimento realmente da cultura popular de Pernambuco e do Brasil. Mas isso veio atrás do convite de Sérgio. Olha, agora tu não quer ficar no grupo de dança, não. Aí eu permaneci no grupo de dança. Chegou uma ONG da sede dele para fazer também um trabalho sobre saúde, educação e cidadania. Ele botou o pessoal que estava com ele, que era do grupo de dança, e acrescentou as pessoas da comunidade. E dali eu comecei também a ter um olhar diferente para outras atividades culturais, como teatro de bonecos, teatro humano. E assim, consegui começar a sugar tudo isso através desse grupo de dança. Tudo acontecia ali. Era na antiga sede do Caboclinho, que por conta dela estar meia, como é que se diz, acabada, também conseguimos uma nova sede para o grupo GDUNI pelo pessoal de uma ONG alemã. Então, assim, esse espaço formou grandes artistas hoje que fazem apresentações nacionais e internacionais, tá entendendo? E para mim é realmente prazeroso dizer que eu tenho orgulho de ter começado ali minha história com a cultura e as oportunidades, porque Sérgio era uma pessoa que a gente estava lá, mas se aparecesse uma coisa ali, ele já queria encaixar a gente. Então eu tive a oportunidade do meu primeiro emprego como um educador cultural no PET, no Agente Jovem, que era naquela época, Agente Jovem não era Pró-Jovem. Depois ele me oportunizou trabalhar no Instituto Alberto de Moura, apareceu uma vaga, ele me indicou. E assim, meu trabalho com a cultura, com as pessoas, foi abrindo espaço de conhecimento na minha vida e também me levando para outros lugares. Sérgio é meu amigo, né? Eu considero como meu irmão, porque quando a gente tem um amigo e tem um diálogo, né, desabafa e convive, né? Eu conheço o Sérgio desde os meus 15 anos de idade e sempre foi recíproco e muito respeitoso, né? A nossa convivência e hoje se fortalece mais ainda porque já faz 10 anos que nós trabalhamos juntos, eu digo assim, junto diretamente e indiretamente, sempre com ação, né, de projetos, né? Tive o prazer de iniciar aqui um projeto no Pichete de futebol, por causa da sede GDUNI, né? Onde é o histórico de tudo isso que a gente está vivenciando hoje aqui. E o que eu quero dizer, o que é Sérgio para a minha vida é saber que a gente pode contar sempre com um amigo e um irmão. Luciana foi jogadora profissional de futebol feminino, não é isso, Luciana?
Fala um pouquinho da tua situação de futebol. Em relação do meu histórico de futebol, desde os meus 12 anos de idade, que iniciou aqui na nossa cidade, no Ipiranga Futebol Clube, né? Que eu iniciei no futsal. E sempre levando o nosso nome, né, da nossa cidade, de São Lourenço. A trajetória foi bastante árdua, né? Porque existe um preconceito na época que era muito grande, principalmente mulher. Mulher é para estar na cozinha e não no futebol. Então eu quebrei esse preconceito de tudo isso e cheguei a nível nacional, né? Passei por vários times. Rio de Janeiro, São Paulo, Vasco, Piauí, lá em Teresina, Bahia. E aqui no nosso estado de Pernambuco, várias equipes. E tive a oportunidade, né, de, através do esporte, ter aí uma bolsa de estudo da faculdade, né, da Facol em Vitória de Santo Antão, que hoje eu tenho o bacharelado em administração, foi através do esporte. O esporte transforma vidas. E juntou tudo isso e trouxe para a comunidade através do GDUNI, né? Para dar aula de futebol para os meninos do campo. Isso, além de dar aula, né, de futebol, também tem outro projeto também que o GDUNI sempre está junto com a minha vida, né? Em relação do Cineminha Kids, que é um novo projeto que atende todas as periferias da nossa comunidade. Tudo com o apoio do GDUNI, não é isso? Isso. Eita! Olá pessoal, eu sou Fábio Castro, eu sou aqui de São Lourenço da Mata, eu sou ator, apresentador e também hoje estou escrevendo uma peça chamada É de Graça. Fala de Sérgio das quadrilhas. Claro, conheci Sérgio na quadrilha Unidos Venceremos, onde eu passava de outra quadrilha que era matutina, aquela disputa. E após passar essa questão, eu fui convidado para participar da quadrilha de Sérgio, a Unidos Venceremos, onde fiz o personagem da Bananeira, que até hoje é um ícone no Pichete. Através desse trabalho, eu comecei a dar aulas de dança lá na sede da Unidos Venceremos, onde Sérgio, no caso, era o responsável. E dali comecei a desempenhar com as mulheres de lá aulas de dança, que até hoje vocês me chamam professor, através de um projeto de cultura, que a Edna Braga convidou a gente, que era um centro de medicina popular, onde ia eu, e a King, e a Choga, e a Inho, era um grupo através disso. Então, para poder eu comprovar que eu participava desse projeto, eu tinha que dar aula na sede da Unidos Venceremos, no Pichete, onde Sérgio morava. Aí de lá, a gente começou a fazer a Paixão de Cristo, que inclusive a gente fez no Pichete lá, apresentações. Sérgio fez um personagem dos outros. E Sérgio é uma pessoa muito inspiradora. Eu vejo Sérgio uma pessoa que dá oportunidade às pessoas, através do grupo, através da dança e de muitas coisas mais. Eu acho que Sérgio é um nome forte em São Lourenço. É um cara que começou lá embaixo, né, nos grupos de caboclinho. Tem até aqui esse arsenal aqui de fotos dele, onde comprova a veracidade das imagens pela vida de Sérgio, como seus caboclinhos. Depois Sérgio começou a participar da parte da dança, onde criou há mais de 30 anos a Unidos Venceremos, onde até outro país veio para cá, né, contribuir e somar com a sede da Unidos Venceremos, que é a GDUNI. E veja assim, Sérgio, uma figura realmente viva, com saúde, para somar muito. E como eu sempre falo no meu depoimento, Sérgio é questão de oportunidade. Quem conhece Sérgio sabe. Ele oportuniza as pessoas no cenário que ele traz, ou no teatro, ou na dança, ou na vida. Sérgio, para mim, é uma inspiração de pessoa, de artista, de criatividade. Gente, no carnaval, Sérgio, há muitos anos, ele faz diversos personagens. E toda a gente espera, Sérgio, qual será o personagem agora? A gente tem aqui o baile vermelho e preto, que é um baile tradicional de São Lourenço da Mata. A gente espera sempre Sérgio para ver que personagem vai trazer. E Sérgio, para falar, acho que Sérgio me trouxe hoje para cá, porque ele sabe que eu tenho essa história com ele há mais de 20 anos, através da cultura, essa amizade que nunca quebrou. Eu me sinto até arrepiado em falar de Sérgio. Eu acho que Sérgio me vê como um grande contribuinte, junto com ele, através da cultura em São Lourenço da Mata. Na quadrilha Unidos Venceremos, onde ele me deu a oportunidade de fazer o personagem da Bananeira. Foi muito engraçado, porque ele me via uma pessoa muito expressiva e que podia somar, e somou muito no casamento da quadrilha Unidos Venceremos naquela época. Foi uma onda. E Sérgio ficou muito feliz com a minha participação aí, contribuindo para a cultura de São Lourenço da Mata e também para uma quadrilha que é uma das mais antigas, né, de São Lourenço da Mata e criadas, que é o Unidos Venceremos, onde tive o prazer de participar junto com Sérgio desse projeto lindo, que é o São João.
Tinha um problema muito sério de rivalidade entre dois bairros, que era o Pichete e o Prego, conhecido vulgarmente, né? Que o Pichete tem nome. O Pichete na época era Jardim Nova Esperança e o Prego era Alto Santo Antônio, mas aí veio o plano municipal diretor e o próprio morador resolveu deixar em Pichete e Prego. Enfim, voltando à questão das gangues, era sério, minha gente. Os jovens, quando subia por Prego para visitar pelo menos um parente, quando a gente via o resultado, mataram fulano. Quando vinha alguém do Pichete, descia por Prego, quando via o resultado, mataram fulano. E eu, por ter família nos dois bairros, eu subia e descia tranquilamente. E também tinha uma questão, que minha família tinha umas pessoas na época que era bem considerada entre as duas gangues. E a gente subia. O pessoal começou a fazer movimentação e tinha a quadrilha que o pessoal do Pichete descia para dançar a quadrilha comigo, o pessoal do Prego também descia para dançar a quadrilha, e se fosse da quadrilha não acontecia nada disso. Quando diziam que ia para a quadrilha, o pessoal, pode descer, vai para a quadrilha de Sérgio. Para a quadrilha de Sérgio. Ou era uma coisa séria, séria mesmo, eu chego a me arrepio, porque era a única brincadeira que fazia os dois bairros se unirem. Veja o que aconteceu de interessante, quando a gente começou a ir para os concursos, aquela turma tinha o interesse de acompanhar também. Mas era a gente das gangues, viu? Era a quadrilha das galera que o pessoal dizia. Aí começava aí, Prego, Pichete. E o povo foi fazendo amizade, um com o outro, fazendo... Quando viu, acabou aquela rivalidade. Hoje a gente tem evento em Pichete, evento no Prego. Tudo por conta da quadrilha. Incrível o que a gente conseguiu fazer ali. E olha que eu tinha menos de 20 anos nessa época. Então a gente conseguiu trazer projetos sociais para dentro da sede e atendia Pichete e Prego. E vinham de lá crianças, adolescentes, adultos, e a gente também fazia atividades com as mães dos componentes da quadrilha. E nesse interim, a gente também aproveitou e criou o grupo de dança popular, que foi o grupo de danças Unidos de Nova Esperança. Esse nome veio Unidos de Nova Esperança, porque a gente conseguiu unir os dois bairros, e a Esperança era o nome do bairro, a gente adotou para o nome da ONG. Hoje a gente ainda tem a ONG, que é o Grupo de Danças Unidos de Nova Esperança. Como eu falei, a gente tem sede própria, documentação, tudo bem organizado por conta dessa rivalidade de bairro que a gente tinha. Gente, esse aqui é Seu Pedro. Seu Pedro, a filha dele, Márcia, foi Maria Bonita da minha quadrilha, viu? Por um grande tempo. Era menina bonita danada, era sucesso da quadrilha. Sucesso, né? Santa Gera. Foi por aqui, Zadil. Tá bom. Seu Pedro é carpinteiro, ele mesmo fabrica os móveis dele para a comunidade. Era a quadrilha para ajudar os meninos, como é que era nessa época aí? Ajudando, né? Particularmente, tá vendo, né, Zadil? É. Eu não digo que eu sou evangélico, mas gosto de olhar, gosto de... Tirou da criminalidade? Criminalidade nada, vai criminar o quê, né, rapaz? É. Isso aí é da cultura nossa, brasileira, daqui de Pernambuco, né, rapaz? Então a gente tem a vontade de ter, crescer os restaurantes, multiplicar, né? Não diminuir, né, Zadil? Então a gente tem a praia da gente é essa aí, né? Conheci há muitos anos atrás, que eu não lembro mais o ano. Gostei demais. E fiquei muito feliz em ser vizinha dele, demais mesmo. Foi um local maravilhoso, foi o melhor lugar que eu encontrei foi ser vizinha dele. E ele é uma pessoa 100%, uma pessoa maravilhosa. E pelo que eu sei, que vejo aqui, trata as pessoas muito bem, recebe muito bem, né? Sempre o povo procura ele aqui, ele está sempre presente. E para mim é 10. Aí vem a questão Sérgio das quadrilhas, né? Meu nome é Sérgio Pereira da Silva, mas aí pelo trabalho que eu tinha com as quadrilhas em São Lourenço da Mata, eu tinha a quadrilha Chilindró de Ritmos, tinha a quadrilha Unidos de Nova Esperança Adulta, e quando eu chegava nos locais para conversar com as pessoas, o povo dizia, chegou quem? Aí, Sérgio das quadrilhas. Eu ficava puto com esse negócio do povo chamar Sérgio das quadrilhas. Hoje, por onde eu passo, das quadrilhas, porque eu perdi minha identidade de nome. Perdi não, ganhei uma outra. Não consigo mais me ver como Sérgio Pereira, é Sérgio das quadrilhas.
E a pessoa que participou efetivamente desse nome foi um grande amigo meu, Genildo Machado, que na época era secretário de Educação, e ele começou a me chamar de Sérgio das Quadrilhas nas ações que eu fazia nas apresentações para as escolas. E ficou professor, aluno, diretor, veio picheta e lascou. Para todo canto agora é Sérgio das Quadrilhas. E até em aplicativo bancário, redes sociais, eu tenho que botar Sérgio das Quadrilhas porque eu não consigo mais me livrar do nome. A gente era uma quadrilha tradicional e com as participações nos concursos em Recife, a gente foi obrigado a evoluir. A gente saiu de tradicional para estilizada, recriada e agora o que vem tem que tomar conta. A história veio tão grande que eu comecei a ter trabalhos em outras quadrilhas. Eu comecei a ser convidado para fazer quadrilhas no interior do estado, na região metropolitana, e com minha bagagem de fazer artesanatos e produção da própria Unidos Venceremos, eu fiquei mais experiente em fazer cenários e fui começando a ser convidados para fazer cenários, né? Trabalhei em quadrilhas aqui em São Lourenço, a gente foi campeão. Eu fundei uma quadrilha muito famosa em São Lourenço, na época eu fui o presidente. A gente se juntou várias pessoas e formamos. Eu fui presidente da quadrilha Zé Matuto. Naquele ano a gente chegou a ser segunda colocada no estado. A gente viajou o Nordeste, fomos campeões do Nordeste. Trabalhei em outras quadrilhas de nome, como Junina Tradição, no Morro da Conceição. Em 2018 a gente fez Saroê. Depois veio 2019, a gente fez a Proposta das Estrelas. E vim também para trabalhar na quadrilha Zabumba, onde eles me deram a proposta de trabalhar o cenário de Miguel Arraes, era o tema deles. E recebo muito convite. A minha evolução com quadrilha foi muito foda. Eu agradeço muito aquela época das galera, aquela época da pichete, prego, meus meninos, minhas crianças, as pessoas que deram entrevista foram muito importantes para mim também na questão dessa evolução. A partir do momento que eu conheci ele, já comecei a ver a história dele, eu vi Sérgio como um mestre da cultura popular. O reconhecimento que a comunidade e a cidade tinha sobre o trabalho dele era gigantesco. Então, assim, eu nunca vi ele com outros olhos. Até hoje, realmente, ele domina muito bem essa arte, desde a questão da criação ou do incentivo à cultura dentro do município, desde as participações em eventos como bailes à fantasia, como jurado de enredo de escola de samba. Tudo isso realmente é uma pessoa que, por ser conhecida, oportuniza esses momentos e preserva a salvaguarda da cultura popular. Então, como patrimônio, como mestre da cultura popular, realmente eu posso falar e dizer que Sérgio tem uma história muito forte com a cultura, uma ligação muito grande, e eu acho que até hoje, o dia dele tem tudo a ver com a cultura popular do Nordeste, do país e principalmente do Estado. A valorização de Sérgio pela cultura é muito grande, desde que ele, há 18 anos, criou a Sambada de Ursos do Pichete, que a gente leva para o evento, não só grupos de atividades culturais como dança, mas reúne a grande quantidade de ursos, que hoje eu acho que a valorização desses ursos como patrimônio cultural do município é grande por conta desse evento. As pessoas têm uma visão muito forte com a questão dos ursos. E hoje as crianças brincam de ursos com latas, com essas coisas, por conta desse incentivo que ele levou para dentro da comunidade. Então, como mestre, ele realmente preserva e salvaguarda a cultura popular da gente. Boa tarde, eu sou Luiz Newton, aqui morador da Nova Esperança, e falar um pouco da nossa organização, né, de cultura que a gente tem aqui no bairro. E assim, o que eu tenho a falar é que nós sempre fomos formadores, criadores de conteúdo aqui nessa comunidade, e desde pequeno que a gente tem esse ligamento, essa formação de cultura, a gente faminta a nossa cultura aqui.
todo mundo, quando era criança aqui, sempre tinha nós temos, na verdade, né? Essa veia de cultural aqui, isso seja caboclinho, seja São João, seja boi, seja urso. E a gente aqui temos essa inspiração cultural, né? A gente aqui é de pai para filho, de filho para pai, e assim é a nossa formação. E aqui a gente tem uma sede a qual que nos trouxe bastante conteúdo, seja ele profissional, seja ele cultural. E eu sou uma das pessoas que tenho todas as fotos, todos os vídeos, sempre acompanhei toda essa formação em relação a tudo que se tem aqui da cultura. Eu sou um cara que sempre tive presente com esse grupo, seja ele, até mesmo quando a gente faz as viagens, tá eu lá fazendo as filmagens, fazendo as gravações, e foi a partir desse movimento que me trouxe a ser essa pessoa que sou, que é o áudio e vídeo. Sempre formei essa opinião de que o áudio e o vídeo na verdade, somos o arquivo vivo da cultura. É sobre isso aí. Desde pequeno, voltando aqui, eu sempre dancei. Aí eu dancei caboclinho, eu dancei a quadrilha com eles, né? E depois que vai ficando velho, aí você já fica mais na retaguarda, que é a questão do movimento de alguém que tenha que fazer as filmagens, alguém que possa fazer as divulgações. Aí já foi mais a minha linha, que foi a áudio e vídeo, mas eu participei eu também tenho um arquivo também, né? Eu lá dançando quadrilha, como dançando caboclinho, isso na infância. Depois que cresci, aí minha formação foi mais diretamente o administrativo da produção dos eventos que tem aqui. Como a gente também tem aqui a sambada, o qual eu também estou por dentro, eu faço a parte de planejamento, que é planejar toda a formação do evento, como vai ser, aonde vai ser, a hora que vai ser, os convidados, os participantes, quem vai estar conosco, os convidados externo e interno, e sempre estamos aí. Comecei a fazer atividades como arte educador. Eu trabalhei em várias cidades dando arte e educação por conta dos serviços que eu tinha na quadrilha, né? Eu trabalhei pela Prefeitura de Olinda, pela Prefeitura de Camaragibe, pela Prefeitura do Recife, pela Prefeitura de Vitória de Santo Antão, pela Prefeitura de São Lourenço da Mata. Viajei o Brasil quase todo para dar aulas de cultura popular com Gil Amâncio, que é irmão de Maestro Forró, lá da Bomba do Emetério. A gente viajou muito, foi uma experiência muito grande. Tudo isso por conta de quadrilha, minha gente. Eu tenho alunos meus que eu digo que nem cheguei a sair do Brasil, andei muito, mas tem alunos meus que já foi para Japão, França, Europa. Isso tudo é orgulho do serviço. E olhe que eu sou uma pessoa que também cuidei de mim, eu sempre estudei, eu sou formado, eu sou bacharel em Direito, não fiz OAB porque minha vida cultural não me permitia que eu fizesse isso. Até que eu perdi o gosto e fiquei só naquele bacharelado. Mas hoje eu me considero um mestre da cultura popular. Vamos falar um pouco dessas fotos. Isso aqui foi serviços da vida, né? Já vida adulta. Essa foto aqui é com o ex-prefeito Héctor Labanca. Foi quem deu grande força para que o grupo de danças Unido de Nova Esperança existisse. Essa foto é muito histórica na vida, né? Eu tenho aqui trabalhos com a nova geração do grupo de danças popular, King, muita gente por ali no meio com a gente. Também fui militante do PT na época, andei muito com Miguel Arraes, eu era adolescente. Aqui eu tinha 17 anos, meu primeiro voto. Miguel Arraes e Eduardo Campos. Essa foto com o Eduardo, a gente foi para a assinatura da construção da Arena Pernambuco. Joãozinho, na época não era nem prefeito, ele não era político. Joãozinho, isso foi um evento em Recife que a gente estava lá. E a gente veio aqui, isso tudo aqui são trabalhos feitos em carnaval, concurso de fantasia. Digamos que aqui o Gato de Botas, aqui a Bela e a Fera, Papai Smurf, o Homem da Cobra, foi um personagem que eu fiz na quadrilha Zé Matuto, com o tema que falava do Recife Antigo.
Aí vocês têm aqui Xangô, um personagem que eu peguei para fazer. E era um trabalho, viu? Porque eu tinha que ficar bem negão nesse serviço. Que foi serviço em Garanhuns, Festival de Inverno, eu sempre ia. Aqui Preto Velho é um outro trabalho bem marcante meu. Foi um concurso de fantasia onde eu fui campeão também. Cheguei lá, incorporei o homem, o personagem e levei. Aqui tem trabalhos com prefeitos da cidade, Dr. Jairo Pereira, Bruno Pereira, cadê o atual Vinícius Labanca? Aqui eu tenho Dona Lia de Itamaracá, eu morei de frente à casa de Lia, lá em Itamaracá, a gente se tornou amigos, né? Aqui é Selma do Coco, é uma das caminhadas com o pessoal de Miguel Arraes, tá ele aqui. Aqui o pessoal, tudo velhinho. Olá, sou Kênia Dayana Belo de Freitas, mais conhecida como Kênia Belo, incentivadora da cultura, artista da terra também, mãe de 2 filhos que também são artistas daqui da terra, e vim um pouco falar da minha amizade, do meu conhecimento com o Sérgio das Quadrilhas. Minha relação com o Sérgio iniciou-se quando Sérgio foi alfabetizado por minha avó, uma das fundadoras do bairro do Pichete. Sérgio é uma pessoa muito influenciável na minha vida, desde a minha adolescência até os dias atuais. É um incentivador muito grande para mim quando eu estou deprimida. Nos meus momentos ruins ele está do meu lado, nos momentos bons ele está do meu lado, e sempre trabalhando junto em prol da cultura. Em prol, sim, de tirar as pessoas do abismo, de tirar as pessoas da depressão e levar ao lado positivo da cultura, da alegria. Sérgio é o Deus do Pichete na parte da cultura. É quem as pessoas realmente necessitam. Ele é a pessoa que sabe tirar o jovem do meio da droga e mostrar a cultura, o que é a vida, que tem por lado da cultura, por trás do brilho da fantasia de um palhaço, por trás de uma quadrilha, o que é, dos bastidores, o que é que se tem, por trás de uma sambada de urso, por trás de uma paixão de Cristo, por trás de uma cantada do Natal. Sérgio é isso. O bairro do Pichete é muito rico em cultura, que pena que desvalorizado. Muito desvalorizado pelas pessoas de poder público e também pelos grandes empresários de nossa cidade. Pois do Pichete, sim, tiramos vários artistas que foram representar a nossa cidade e o bairro do Pichete, sim, fora do Brasil. Há um momento marcante com o Sérgio, é difícil até de eu falar, que até eu me emociono. O nascimento de Lucas, que até hoje ele é do meu lado, porque assim, eu estava muito depressiva e ele estava do meu lado até hoje, por conta de Lucas. E ele foi comigo até a hora de Lucas nascer. Isso me marca muito, muito mesmo. Sérgio, para mim, é um irmão que eu não tive, eu sou filha única. A gente briga, a gente chora, mas a gente se ama, como se diz a velha música. E assim, quando eu preciso dele, ele tá para me ajudar. Quando ele precisa de mim, independente de onde eu estiver, eu venho para socorrê-lo. E assim a gente é muito um pro outro, muito dedicado. A significância é muito positiva que ele teve na minha vida, nos momentos ruins, nos momentos bons, nos incentivos que ele me deu para me se tornar a profissional que hoje eu sou, para me tornar a pessoa que eu sou, para dar um freio em certas horas que eu estava acelerada e também para me mostrar o que era a cultura, porque daí então eu não sabia. Sérgio me ensinou a trabalhar na quadrilha, a trabalhar numa cantada de Natal, a fazer Dia das Crianças, a fazer festa de Natal, a fazer a Paixão de Cristo também e a Sambada dos Ursos. Sérgio é uma pessoa ímpar na minha vida. Essa daqui é a minha prima Severina. Severina, todos os filhos dela dançou quadrilha, viu? Os irmãos, tudo. Tudo. O filho dela tornou-se um grande profissional, artista plástico, com os trabalhos que aprendeu na quadrilha. Ele ficou reconhecido mesmo. Estava bem, desenhava tudo. Qual é o nome dele? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Inho.
Foi. A quadrilha levou muitos adolescentes das coisas. Foi muito bom mesmo. Muito bom. De quem é isso? É do menino. É dele aqui, é. O filho dela fazia tudo isso aqui, ó. Porque faleceu em um acidente. Essas coisas ele fazia. Foi uma luta de uma lei para o bairro dos Artistas, que é a Lei 2508 de 2007, que tornou essa comunidade berço da cultura popular de São Lourenço e também um patrimônio e bairro dos artistas. Então foi uma luta do GDUNE, o Grupo de Dança Unido Nova Esperança, na presidência de Sérgio das Quadrilhas, que visava a valorização dessa comunidade como grande lugar de manifestação cultural. Aqui não é só terra dos ursos, mas terra de bois, terras de pastoril, já se esteve aqui escola de samba, caboclinho, que foi um caboclinho que era do meu avô, mas eu não cheguei a participar, mas Sérgio, antes de eu conhecer Sérgio já tinha origem nessas raízes culturais aqui dentro da comunidade. Então esse monumento foi erguido para representar. Dentro da lei também existe a placa que fica na entrada da comunidade, onde os dizeres diz Bairro dos Artistas de Berço Cultural de São Lourenço, e esse monumento que a gente ergueu em homenagem a todas as atividades culturais. Esse monumento aqui, a lei pede para que seja construído um monumento na praça, mas a lei foi de 2007 e Sérgio, junto com a equipe, só conseguiu que a lei fosse cumprida 15 anos depois, para que esse monumento estivesse aqui realmente para o cumprimento da lei, a Lei 2508, e valorizou mais e buscou reconhecer os artistas dessa comunidade que ganham o mundo. A gente tem artistas aqui que já foram para a Europa, para Canadá, para Estados Unidos. Então todo mundo nasce daqui e todo mundo tem uma ligação com o Sérgio no começo de todo o trabalho com a cultura popular dentro da comunidade. Sérgio Pessoa, Sérgio Família. Vamos lá, pessoal, vê só. Eu tive minha vida muito fechada para mim, mas eu sempre fui uma pessoa que o meu convívio familiar foi um convívio bom. Eu nunca fui de sentar, me abrir, conversar com família, mas sempre fui de estar lá presente, né? Tudo meu, minha família sempre participou, sempre me ajudou, qualquer coisa. Quando eu digo que vou bater uma lata, sempre tem um ou dois para me ajudar, ou todo mundo. São 6 irmãos, todos me ajudaram em alguma coisa da minha vida, todos. A gente teve um nascimento e um crescimento muito complicado, mas a gente não tinha um convívio de companheirismo, mas tínhamos um convívio de ajuda um com o outro, a gente sempre teve. Eu tenho em memória ainda minha mãe, Maria José, conhecida como Marinha, foi uma pessoa que sempre foi representante da família, sempre foi. E sempre foi pelos filhos e pelos amigos dos filhos. Minha casa tinha época que enchia de gente e minha mãe nunca fez cara feia. Ela sempre foi de abrir a porta e abrir a cozinha dela para os amigos dos filhos. Eu sempre fui aquela pessoa que, na família, sempre fui o mais, digamos que, movimentado da família. Eu sempre trouxe vários amigos, vários alunos, vários componentes das agremiações que eu participava. Então, eu tive entre eles os irmãos Paulo Pereira, que era o mais velho e faleceu há um pouco tempo. E ele era um policial, era a pessoa que, pela profissão que tinha, era mais rigoroso. Ele não gostava daquela movimentação dentro da minha casa, mas também não era contra. Quando eu digo da minha casa, era dentro da família. Não era contra. E os filhos participaram da quadrilha. Ele deixava, ele não tinha problema nenhum. Os outros irmãos, a gente tinha o Hélio, que era um grande diretor, falecido também. Um grande diretor da quadrilha, um grande diretor do Grupo de Danças Unidos de Nova Esperança. Tinha a Silvana. Silvana hoje ela enfrenta um câncer, mas está se curando, graças a Deus. Ela foi uma grande e é uma grande artista plástica dentro do movimento cultural da gente. Tem o Valmir, o Mica, conhecido como Bernadette, que já teve muita participação
dentro dos eventos que eu preparava. O Sandro, que era o mais afastado de evento de cultura, mas dançava quadrilha, e hoje é um grande baluarte no mundo das laúças, dos ursos, aqui em São Lourenço da Mata. Tinha a Socorro, tinha não, digo tinha porque eu estou falando na época dos serviços antes, mas tem a Socorro, que é a mais velha. Socorro sempre ajudou, chegou a ser personagens da quadrilha, enfim, todo mundo participava. Aí vem as tias, tia Sema, que era a costureira da quadrilha, ela, junto com minha mãe e a outra tia Josinete, elas faziam todo o material do grupo de dança. Também tem a Rosa no prego, que é prima. A família era uma família totalmente envolvida na cultura, né? Minha família, eu digo que é um orgulho do que eu tinha. Minha avó, a grande baluarte, Maria Luísa. Maria Luísa, quando a gente saía, minha avó, ela dava todo o apoio, viu? Ela chegava, ela brigava, ela aconselhava, não queria bagunça na casa, ela botava ordem, dava bala em todo mundo, mas estava no meio da gente sempre. E aí, nesse interim de quadrilhas, movimentos, essas coisas, eu consegui uns relacionamentos onde hoje eu tenho 2 filhas. A mais velha é Caira Pernambuco, está em São Paulo, mora com a mãe. Esse nome eu dei a ela em homenagem ao nosso estado. Uma menina muito inteligente, super envolvida com as coisas de cultura. Desde criança ela participa comigo. Eu digo que é a que mais tem afinidade cultural. E tem a mais nova, Saloá, a filha de Michele. Saloá é uma menina que ela tem meu gênio. Eu digo que quando eu escuto as histórias dela reclamar com o povo, arengar, ela é mesmo perfil que eu era há um tempo atrás. Saloá hoje ela tem 9 anos, o nome dela é Saloá Nayan. Eu fiz muita amizade, viu? Muita amizade. Triste porque assim, a gente não pode contar sempre com amizade. Amigos, a gente tem uma época que a gente diz, poxa, aquele ali não é amigo. Mas também tem amigos que realmente é para a vida toda, vida toda. Vocês vê esse pessoal dos depoimentos. O pessoal dos depoimentos são pessoas que realmente estão comigo desde a época das chegadas. São pessoas que eu posso contar quando eu quero, eu procuro. Bairro do Pichete, tem várias pessoas. Quando eu chego ali, o povo acha que... Quando eu digo assim, chego ali, é porque hoje eu vivo num Pichete mais afastado, a parte do Pichete. E tenho minhas atividades. Quando eu volto no Pichete para rever os amigos, eita, parece uma festa. Porque aí é um filme que está voltando. As coisas que a gente fez, as ligações. Eu tenho Valci, que foi uma pessoa que me acompanhou durante muitas atividades de cultura, viagens para conhecer espaços culturais. Eu tenho Almir, tem várias pessoas. Temos Kênia, o Fábio Castro, o King, que a gente nunca se afastou. E fora a nova geração, as pessoas que eram crianças, brincaram comigo quadrilha e hoje são adultos que trabalham até comigo nos meus espaços de profissão. Vamos falar um pouco das decepções. É muito triste a gente ver que você fez e faz tanto e tem coisas que não vale a pena, mas é bom a gente falar em decepção. Uma das decepções mais fortes que eu tenho é com o poder público. Poder público. Eu sou uma pessoa que eu não tenho questão de cor de bandeira política. Para mim, fez bem para o meu bairro, para mim, para a minha população, faz bem. Mas às vezes eu olho para o meu espaço, GDUNE, digo meu, que é do bairro, mas é entregue à população. E a gente chega num espaço daquele e olhar para trás e ver que um espaço que tem mais de 30 anos nunca teve uma lata de tinta doada por poder público nenhum. Tudo ali é esforço dos voluntários, alunos e ex-alunos, minha, de Valci e de Hélio, meu irmão que faleceu. Essa é a minha maior decepção, é a gente fazer cultura e não ter apoio em cultura na cidade que mora. Então, vamos falar um pouco de política, né? Sérgio, eu fui
agente comunitário de saúde no bairro do Pichete por 12 anos. E quando trocava de prefeito, Sérgio era sempre demitido. Isso era triste. Hoje, os agentes de saúde são efetivos no bairro. Eu não sou por perseguições políticas. Trabalhei 12 anos naquele setor. Né? Fui um dos fundadores da Federação e Associação dos Agentes Comunitários de Saúde. Viajei o Brasil todo representando para que um dia a gente fosse profissão e a gente conseguiu. Saí, deixei de ser agente de saúde e passei a ser conselheiro tutelar do município de São Lourenço, por 2 mandatos consecutivos e mais um ano de mandato tapão. Isso quer dizer que eu fui conselheiro tutelar do município de São Lourenço da Mata por 7 anos. Vim me envolver nas candidaturas partidárias, fui candidato a vereador por 3 vezes. 2 das vezes eu cheguei a faltar 2 votos para entrar por legenda. Fiquei muito triste, mas é o que Deus diz. Deus, naquele momento, ele disse que não podia, deixou que 2 pessoas não votassem em mim para que outro assumisse. Eu, politicamente, gosto do meu São Lourenço, mas queria ver uma São Lourenço melhor, principalmente na minha área, que é a cultura. A gente, no município, a gente não tem valorização cultural. Eu digo isso porque senti na pele. Eu já fui gestão e hoje não sou gestão. Entendam. Eu já fui do setor de cultura. E lá dentro eu percebi que a gente que é da parte mais baixa, a gente não tem valor. É triste dizer isso, mas é a realidade. São Lourenço é uma cidade que a valorização de cultura, de bairro, não existe. Se você pensa em colocar seu urso, vá lá, pegue sua latinha, faça sua parte artesanal, bata, vá na porta arrecadando R$1 de um, de outro, mas não pense em poder público, porque o poder público, na verdade, ele não tem o pensamento na área cultural. Aí a gente vê, se aproxima os anos, as eleições, as esperanças vai aumentando, mas, na verdade, quando chega a assumir o poder, ninguém pensa no artista da terra. E aí, eu tenho uma visão futurista, eu acredito que a gente vai mudar. Eu acredito em mim, acredito nas pessoas que me cercam, as pessoas que me rodeiam, que a gente tem um bem a fazer e o bem também vem para a gente, porque o trabalho que a gente tem na área cultural e profissional, só temos um fiscal, é aquele lá de cima, o nosso Deus. Ele é quem reconhece o nosso serviço. É como quem diz, né? Filho de Ubanda tomba, mas não cai. A realidade é essa, a gente tomba, a gente dá um passo, mas cair não tem que deixar cair. É acreditar que a vida vai melhorar. Eu tenho muita fé em Jesus Cristo, nos seres de luz que me protegem. Tenho uma fé na minha mãe que está lá em cima, minha avó, são meus protetores. Rogo, oro, peço, me ajoelho nos pés de meu pai Xangô. Confio e não deixo a peteca cair, porque todo esse pessoal que eu citei me guiam e me protegem até os dias de hoje.